Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para trazer a ministração, estudando a palavra de Deus, para que nós possamos aprender. E eu gostaria que vocês estivessem acompanhando o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, e estivesse lendo também na Bíblia Sagrada, para você poder estar guardando e tendo discernimento de tudo quanto estamos ministrando para a edificação da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Ontem eu fiz a ministração e falei a respeito do livro de Ezequiel, e a partir do versículo 12, falei a respeito da queda de Satanás. E por que eu falei isso? Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos os textos que diz que Deus criou o céu e a terra. E no versículo 2, nós encontramos que a terra estava sem forma e vazia. Mais uma vez, eu volto novamente a esse mesmo tema. Por quê? Porque isso aí é fundamental, importante que você entenda que nesse espaço de tempo houve uma situação, e que essa situação caótica que a terra se encontrava, Deus precisou restabelecer, Deus precisou refazer. E como eu disse, Deus não cria nada pela metade. Deus não criou a terra, Deus não criou o céu e a terra para depois refazer novamente esse céu e terra. Mas quando houve essa deformidade, com a queda do que nós lemos no capítulo Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, nós lemos que o adversário também foi criado no Éden celestial. E fazendo analogia à lamentação do rei de Tiro, Deus mostra a Ezequiel a queda do adversário da nossa alma, adversário do homem. Amém? Falei também a respeito da criação, que todas as coisas foram criadas no capítulo 1 do livro de Gênesis, e falei no final da criação, que é o capítulo 1, versículo 26, que está a criação do homem. Então, no texto da criação, nós encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aonde é que nós vamos encontrar isso? Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vamos retornar aqui, vamos ler esse texto. Você vai ver que está escrito, está escrito desta forma. Amém? Eu vou colocar aqui para que a gente possa ler com clareza. No capítulo 26, o texto diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando o homem foi criado, a Bíblia Sagrada, o texto da Bíblia Sagrada diz: façamos. Quando se fala façamos, está se referindo a mais de uma pessoa. Então, nós sabemos que estava na criação do homem, Deus Pai, Criador, estava fazendo todas as coisas, Deus Filho, Como é que você sabe que, além de ser façamos, dá a demonstração de que Jesus estava presente? Porque João, capítulo 1, o livro de João, do Evangelho de João, capítulo 1, então vamos ver aqui no livro de João, capítulo 1,
Vamos ver o livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler o texto que fala a respeito. Vamos lá ler. Livro de João, capítulo 1. João, no capítulo 1, o texto da palavra diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, tudo que existe teria sido feito. Não, nada do que existe teria sido feito, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Então, aqui está demonstrado Jesus, João tendo discernimento da criação, onde Jesus estava presente na criação. Nós encontramos também o texto que fala a respeito do Espírito Santo. E onde é que nós vamos encontrar a respeito do Espírito Santo? No capítulo do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo no princípio criou Deus o céu e a terra, versículo 1, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós encontramos a palavra de Deus, Deus Criador, né? Está presente na criação do homem. O Espírito Santo está dizendo que ele estava presente, né, na face do abismo, que a terra estava deformada, e a palavra, que é Jesus Cristo, que nós encontramos lá no livro de João, né, para que você possa entender. E o homem estava sendo criado, né? Então, no ambiente da criação, estava presente tudo que Deus estava fazendo, né? Todos os animais, todos os répteis, árvores, aves, peixes, tudo estava sendo criado. Mas em nenhum texto você encontra que Satanás estava presente. Ali estava presente naquele momento. Você só encontra a história, você só encontra no capítulo 3, onde a mulher estava sozinha, e no capítulo 3, versículo 1, você vê que quando ele interroga a mulher, né, como eu disse, e quando já tratei nos textos anteriores. No capítulo 3 ele disse para a mulher assim, desta forma. Você quer ver? 2, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. Então no capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Amém? A serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus tinha feito. E ela pergunta à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Amém? Então, você vai encontrar essa interpelação de Satanás, usando a boca da serpente. A serpente estava sendo como um ventríloco. Você já viu esses bonecos aí que se fazem, que uma pessoa fica com ele na mão e fica fazendo, abrindo a boca e dizendo que como se fosse o boneco que está falando? Então, na realidade, a cobra era só um ventríloco, porque quem estava atrás
daquela pergunta, quem estava usando a voz, era a voz de Satanás. Era ele que estava ali presente, buscando uma maneira para poder destruir, como está escrito no livro de João, capítulo 10 e 10. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Então a única coisa que ele faz é isso aí: roubar, matar e destruir. E o objetivo dele é destruir o relacionamento do homem com Deus. Ele vem roubar a paz do homem, né? E vem destruir a vida do homem, porque quando o homem deixa de crer na palavra de Deus, ele se sobrepõe a esta vida. Então ele fica à mercê do adversário da sua alma. Amém? Então isso que eu estou chamando a atenção, para que você consiga entender, né, a necessidade de você saber destas coisas, de você conhecer. Porque se você tiver discernimento, e se você se chegar a Deus e ver a sua necessidade, né, de estar com uma vida abençoada, uma vida limpa, uma vida em paz, você precisa ter o discernimento destas coisas. E quando eu estou falando aqui ter vida limpa, ter vida de paz, não significa que você é um santarrão. Significa que você é uma pessoa que se submete às coisas de Deus. É a palavra de Deus que tem que dar sentido à sua vida, não é? Porque Deus, quando formou o homem, ele formou o homem como administrador, como aquele que cuidava do jardim, aquele que cuidava das coisas de Deus. Então Deus deu autoridade ao homem a poder ter um relacionamento com ele. E o adversário fez o quê? O adversário interveio nessa situação, né? Fez com que o homem caísse, ou um homem e a mulher caísse, e toda a criação ficou manchada com essa desobediência. E todos os filhos de Adão, né, e Eva, todos eles estão contaminados com a desobediência que o Adão fez. Amém? Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que esta desobediência, esta maneira errada de vida, você herdou lá de Adão, não é? Deus, no momento que ele errou, Deus deu a ele a sua misericórdia e permitiu que ele fosse acobertado, porque Deus matou 2 animais, não é? Sacrificou 2 animais para poder cobrir Adão e Eva. Eles foram acobertados com peles, para que eles não tivessem a sua nudez fosse não ficasse exposta, né? Então nós vamos encontrar aqui, no capítulo 3, versículo 20: e Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e a sua mulher. Amém? Então eles receberam vestimentos, mas eles foram desprovidos de continuar habitando lá no jardim do Éden. Então, a misericórdia de Deus alcançou Adão e Eva. Por quê? Porque não foi deliberação do coração de Adão e Eva de pecar, de querer, se rebelar contra Deus. Ele foi induzido por Satanás. E por causa disso, Deus deu a oportunidade ao homem. É por isso que você está tendo essa oportunidade de estar tendo conhecimento disso, para que você possa entender a sua necessidade da presença de Deus na sua vida, para que você possa pedir a Deus que você traga novamente esse relacionamento para você. Amém? Porque quando
a mulher recebeu a sua punição, que ela haveria de gerar filhos com dores, Deus, né, disse para a mulher que a semente da mulher haveria de pisar na cabeça da semente da serpente. E isso aconteceu lá no Calvário, quando Jesus, filho somente da mulher e do Espírito Santo de Deus, você vai encontrar no livro de Lucas, capítulo 1 e 2, você vai encontrar a criação, né? Você vai encontrar a história da Virgem Maria, a história que o Espírito de Deus, o anjo veio falar com Maria, né? E acobertou Maria, e ela foi gerada do Espírito Santo de Deus. Então, o filho da mulher, né? Jesus Cristo, ele na cruz do Calvário, né? Ele pisou na cabeça de Satanás, porque Jesus é a vida e ninguém podia tirar a vida dele. Então ele se entregou para poder pagar a nossa dívida, pagar o pecado que nós tínhamos feito, não é? Em toda a nossa maneira de viver, porque nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em atitudes de egoísta, nós temos sentimentos pecaminosos, nós temos, como se diz assim, relacionamentos quebrados, nós temos um monte de coisa que nos afasta de Deus, não é? Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus restabelecido. E quem pode fazer isso, né, é somente Jesus. Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, reconhecemos que Ele, na cruz do Calvário, padeceu para pagar o nosso pecado, né? Muitas pessoas pensam que Jesus morreu para pagar o pecado para Satanás, mas não é assim. Todo pecado que você comete contra Deus, porque Deus é o Criador, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva num ambiente de santidade. Então tudo que o homem faz de pecado, ele comete contra Deus. E quando Jesus morreu, ele veio pagar o pecado que o homem tinha dívida com Deus. Então o adversário, ele somente leva o homem a praticar o pecado para que o homem se torne, para que esta relação, né, seja cada dia mais devedora, para que Deus possa cobrar desse homem o pecado e destruir a vida do homem. Mas como Jesus disse, né, ele não veio para destruir o homem, ele veio para trazer vida e vida em abundância. No livro de João, capítulo 10, né, onde diz: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Jesus, na sequência, disse: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus está dizendo que ele veio para trazer vida ao homem. Jesus não veio ao mundo para poder trazer peso de pecado ao homem. Ele veio trazer a oportunidade do homem ser salvo através do sacrifício dele, através do sangue dele. Ele pagou, né? Cada gota de sangue que ele derramou, ele pagou esse sacrifício, né? Jesus derramou diversas vezes sangue. Ele derramou no momento que ele estava lá no Getsemane, né? Ele derramou no momento que ele teve como se diz, que o governo romano mandou que ele fosse açoitado, né? 39 vezes. Ele derramou seu sangue quando foi colocada aquela coroa de espinho na sua cabeça, né? Ele foi derramado o seu sangue quando os soldados romanos, junto com os soldados do templo, arrancaram da sua barba, né, para fazer vergonha a ele, arrancaram a sua barba
né, do seu rosto, então o seu rosto ficou ensanguentado. Ele derramou o seu sangue quando as suas mãos foram pregadas, ele derramou o seu sangue quando os seus pés foram pregados, ele derramou o seu sangue quando o seu coração foi como se lancetado como a seta de um soldado lá do templo, né? Porque quando eles verificaram que às 3 horas Jesus disse assim: tudo está consumado, determinando aquilo que a palavra no livro de Gênesis capítulo 2 fala, que Jesus ele pisaria na cabeça de serpente. E ali na cruz do Calvário Jesus disse: Pai, tudo está consumado. O que ele está dizendo? Tudo está concluído conforme aquilo que o Senhor determinou, né? Então ele pisou na cabeça de Satanás. Então a morte de Jesus foi uma consequência de uma entrega dele. Ele se entregou. Satanás não poderia matar Jesus, mas ele planejou, ele fez todo estupro, ele criou toda a situação para poder fazer com que Jesus padecesse na cruz, pudesse ter um momento de pecado para que ele pudesse reter Jesus. Mas em nenhum momento Jesus pecou. Verifique os textos no livro dos evangelhos, em todos eles, João, Lucas, Marcos e Mateus, e você não percebe em nenhum momento, né, Jesus reclamando, Jesus blasfemando, Jesus dizendo alguma coisa com tudo quanto ele estava sofrendo na crucificação. Então ele pagou o preço, né, pagou para o próprio Deus o preço do resgate da sua vida e da minha vida. É isso que você precisa entender. Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos resgata, Ele é aquele que nos dá vida, Ele é aquele que pagou com a sua própria vida o preço da nossa redenção. E que Deus lhes abençoe, e que nos abençoe também, e que você possa meditar nesta palavra. Entenda isso, deixe Jesus fazer parte da sua vida, receba esta palavra no seu coração, tenha discernimento, deixe a vida entrar dentro da sua vida, peça perdão a Deus, se até este momento você não tem esse discernimento do que está sendo ministrado aqui. Você ore, né, dizendo: Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor apague os meus pecados. Eu reconheço que Jesus é o Senhor da vida e Ele pagou o preço da morte na cruz do Calvário para me salvar, porque eu reconheço Ele como meu Senhor, eu reconheço Ele como meu Salvador, eu reconheço Ele como o meu Deus. E em nome dEle eu quero te pedir perdão. Entra na minha vida, faz morada, estabeleça esta comunhão que o Senhor tinha com o homem, né, de Adão, e restabeleça essa comunhão na minha vida, porque o momento que Deus criou Adão, e esse relacionamento era com toda a humanidade. Todos os filhos de Adão teriam essa mesma comunhão, que na viração do dia Deus vinha e falava com Adão. Mas quando o homem pecou, né, Deus deixou de vir falar com o homem, porque Deus não pactua com o pecado. Deus ama o homem, mas não pactua com o pecado. Então, nesta oração, põe diante do Senhor, né, que você está entendendo isso, e que você quer ter esta comunhão estabelecida na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus, e para a glória do nome do Deus eterno, que nesta noite está dando oportunidade de você entender isso, e pedir perdão, para que Deus possa realizar a restauração desta comunhão entre você e Deus, através de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador que pode fazer o homem ser ligado novamente a Deus. Que Deus nos abençoe e lhes dê a paz no nome de Jesus.